Boa noite a todos. Estamos aqui, graças a Deus, para mais um encontro na noite de hoje, para fazermos aquele estudo gostoso com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para as pessoas que não me conhecem, o meu nome é Ângela, eu faço parte da Casa Amor e Paz. Estamos aqui para esse encontro, onde nós vamos trazendo o primeiro básico, todas as quintas-feiras à noite, tá? Então nós vamos esperando os nossos companheirinhos chegarem, para que a gente possa iniciarmos o nosso estudo gostoso com todos vocês. Lembrando que esse estudo nós estamos fazendo no sentido de fazer o nosso contato à distância, para não perdermos o sentido dos nossos contatos, né? Boa noite, Cida, tudo bem? Boa noite, Orlando. Mas nós estamos preenchendo esse espaço para que a gente não se distancie muito dos ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Mas é sempre muito, muito gostoso estar aqui com todos vocês, tá bom? E se Deus quiser, em junho, nós já vamos estar nas aulas presenciais, onde a gente vai poder diminuir um pouquinho as saudades de todos, tá bom? Vamos aguardando o pessoal. Lembrando sempre que o nosso... Oi, Sara, tudo bom? Saudades de vocês. O nosso livro é o primeiro básico, né? E nós estamos bem adiantadinhos, nós estamos na aula número 10. Tudo bom, Ana Cristina? E sempre nós estamos fazendo acompanhamento com o endereço certo, que hoje também tem uma historinha muito, muito boa para que a gente possa refletir mediante as nossas próprias atitudes, né? A aula hoje ela é bem interessante e se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, porque é um tema inesgotável. Tudo bom, Vera? Onde a gente vai falar sobre a nosso desencarne, a nossa partida para o mundo espiritual, e muita gente tem muita dúvida, principalmente agora, nesse momento onde tantos estão desencarnando, não é mesmo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse retorno à vida corpórea. Antes disso, nós vamos fazendo a nossa preparação, deixando o nosso coração sereno, elevando o pensamento em Jesus, rogando a Ele e aos mentores amigos da área de ensino que possam nos dar a sustentação para a realização desse encontro mais uma vez. Sede conosco, Jesus, e nos abençoe. Assim seja. Então, vamos começar, gente, com a historinha do endereço certo. Essa historinha do endereço certo é a lição número 13, aonde ela fala a carta. E essa lição é aquela coisa dos 5 minutos que todos nós temos. Todos nós temos aqueles 5 minutos de desequilíbrio. Alguma coisa que nos desgostou, alguma coisa que nos entristeceu. Oi, Cris, tudo bem? E nós temos aqueles 5 minutos de raiva e descarregamos. Só que não podemos esquecer que a mesma coisa que nós descarregamos, isso tem um efeito. A partir da hora que saiu aquela vontade de dentro de nós, que estava tomando conta do nosso ser e foi verbalizada ou confirmada, ela já tem outro peso. E é a história dessa lição de hoje, a carta. Um rapaz estava muito aborrecido porque a sua mãe sofria muito com a partida do pai. Ele sofria também, mas de ver a mãe sofrer, ele sofria muito. O pai, numa determinada época da vida, se envolveu com uma outra mulher, largou a família e foi embora.
Na época, ele era uma pessoa jovem até, muito bem situada, e virou as costas e foi embora. A mãe, com muita dificuldade, foi criando esse filho, dando o que podia dar de melhor, e sempre na esperança de que um dia o marido voltasse, porque ela o amava muito, muito. E o filho, ao passar do tempo, vendo que isso não acontecia e vendo as dificuldades com que eles passavam, toda a situação, ele começou, daquela tristeza, ele começou a ter a revolta. E da revolta, através da mágoa, ele começou a ter muita raiva e queria realmente despejar toda aquela dor de tantos anos sobre o pai. Mas como fazer isso? Ele trabalhava numa cidade e a última notícia que ele tinha do pai, já de muitos e muitos anos, era muito longe o lugar onde o pai vivia hoje. Ele passou a mão num papel e começou a escrever. No que ele começou a escrever, ele começou a pôr toda a mágoa dele dentro. Tudo que faltou, tudo que ele sentiu sozinho, todas as lágrimas que a mãe derramou e que ele tinha uma raiva muito grande e que se ele não tinha voltado até agora, para ele não voltar nunca mais. Pôs tudo dentro do papel, chegou no correio, postou a carta. No que ele postou a carta, ele se virou para sair, havia uma prateleira com um monte de mensagens. Mensagens religiosas, mensagens de todo o teor. E ele pegou uma. E não por acaso, a que ele pegou estava falando sobre o perdão. Quando ele leu aquela mensagem do perdão, ele se desesperou. Ele olhou para o rapaz do correio e fez assim: não, eu não quero mais enviar essa carta. Me devolve a carta. O rapaz do correio falou: uma vez postada, a carta não te pertence mais. Agora ele é do destinatário. Não. Essa carta tem que voltar. Eu não posso mais mandar essa carta. Essa carta não pode chegar lá. Aí ele falou assim: eu sinto muito, mas agora não tem como voltar atrás. O rapaz se desesperou. Ele falou: nossa, se meu pai morrer quando receber essa carta, de tanta coisa ruim que eu falei ali, eu não vou me perdoar nunca. E outra coisa, eu não podia ter sido tão grosso assim com ele. O que eu faço? O que eu faço? Na hora ele pensou: eu vou pegar um ônibus e vou para lá, para vir encontrar com meu pai e tentar consertar essa situação que eu criei. Eu não posso dormir desse jeito. E assim ele fez. Pegou um ônibus e foi para a cidade onde o pai estava. Chegando lá, ele viu o endereço e olhou e fez: não, acho que está errado esse endereço. Porque ele imaginava encontrar uma casa maravilhosa, porque o pai estava muito bem de situação financeira. Uma casa assim, confortável. E quando ele olhou, estava escrito em cima: pensão. Ele olhou e fez: será que meu pai abriu uma pensão? E ele entrou e perguntou para a dona que estava ali na frente: ah, não, fulano de tal é um dos nossos hóspedes. Hóspede? É, ele mora aqui há algum tempo já. E ele trabalha com o quê? Ah, ele é auxiliar de pedreiro. Ele na hora pensou: nossa, eu tinha uma ideia tão diferente. Meu pai era empreiteiro, construía casas direto, tinha a nossa casa. Eu imaginei que ele estivesse muito bem de vida e ele nunca tinha voltado. E aí ele ficou pensando: nossa, como eu julguei mal meu pai. Sentou-se ali na pousada, na pensão, esperando o pai chegar. No que ele avista, na rua, vem vindo um homem meio capenga, cansado pelo tempo que passou, pela idade, né? Pelo trabalho pesado que ele fazia. Quando ele pôs o pé assim na pensão, ele olhou aquele rapaz tão lindo e ele lembrou do rosto do filho. Ele fez: filho? Aí o filho fez: pai,
que saudades. E aí eles sentaram, o pai convidou ele para ir para o quarto dele, contou tudo que tinha acontecido e falou, logo depois que eu fui embora, eu vi o erro que eu cometi, mas a vergonha não me permitiu voltar. E ela me levou para a lama, tudo que eu tinha, ela só tinha interesse no que eu tinha. Mas pai, por que você não voltou? Ele fez vergonha. Vergonha de tudo que eu fiz para vocês. Vergonha da sua mãe, vergonha de você. Ele fez, mas pai, a mamãe até hoje põe o seu prato na mesa, esperando que um dia o senhor volte. Aí ele fez assim, ela ainda me ama? Sim, ela te ama muito, ela nunca deixou de te amar e eu também não. No que ele fala isso, a dona da pensão bate na porta do quarto. Fulano de tal, chegou uma carta para o senhor. Quando falou isso, o filho gelou, né? Chegou a carta, a bendita da carta chegou. Aí ele pega e fez assim, então me entrega. O filho passou na frente e fez, não pai, essa carta é minha. Eu mandei para você tentando te achar. Então deixa eu ver a carta, deixa eu ler a carta aqui que você pôs. Ele fez, não, eu já falei tudo que eu queria falar para você. Fique tranquilo, arrume as suas coisas e vamos voltar para casa. Nós te amamos e queremos você junto de nós. Nisso que o pai foi arrumar as coisas, ele rasgou a carta em 1000 pedacinhos e jogou fora. Esse ponto, gente, é uma coisa assim que nós precisamos analisar. Será que sempre a gente vai ter como jogar a carta fora? Será? Será que a gente vai ter como, antes de chegar aquela maledicência no ouvido da pessoa que nós falamos, nós tenhamos como consertar? Por isso a gente precisa ter muito cuidado. Não sabemos o que levou aquela pessoa a fazer isso e não sabemos o estado em que essa pessoa se encontra emocionalmente, para que a gente atire mais uma pedra, certo? E as palavras, as ofensas, uma vez soltas, elas não têm como ser recolhidas. Uma vez um aluno nosso, quando eu contei essa lição, porque esse livro a gente usa há muitos anos já, ele disse assim, que aquela palavra dolorosa, a palavra de dor, ela é como um travesseiro de penas. A hora que a gente solta aquele travesseiro de penas, abriu o travesseiro, não tem como recolher tudo. Ele teve a chance ainda de trazer a carta de volta, mas nós precisamos ter cuidado com esses nossos 5 minutos, que pode trazer muita tristeza a muita gente, tá bom? Então, a lição de hoje, a número 13, chama-se A Carta. Tudo bom, Tereza? Seja bem-vinda. Nós vamos então a outra parte da nossa lição. Eu vou só pegar uma aguinha que minha garganta tá sempre pegando. Só um minutinho, gente. Volto já. Foi só um gole d'água. A lição de hoje, então, gente, ela vai falar da aula número 10. E na aula número 3 é a alma após a morte. Separação da alma e do corpo. Prelúdio, perturbação espiritual. E deixar os mortos cuidar dos mortos. Então é uma lição longa, mas a gente já antecipou algumas coisas sobre ela, né? A alma após a morte. O que será de nós depois do nosso desencarne? Nós, espíritas, acreditamos piamente na vida pós-morte. Então nós vamos nos situar como somos, como estamos. Nós apenas tiramos a roupa material e ficamos com a roupa espiritual. Tudo bom, Valéria? Alessandra? Tudo bem? Que bom vocês aqui.
Nós ficamos com a roupa espiritual e vamos desfrutar do plano espiritual. O plano espiritual é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui de passagem, né? A gente já falou bastante sobre isso. Quando nós desencarnamos, nós vamos com a nossa individualidade, né? Quem somos? Somos essa pessoa. Não vamos virar anjos e nem demônios. Somos como somos. Vamos chegar lá com os nossos afetos e também com os nossos desafetos. Com as nossas conquistas intelectuais, morais, emocionais, do mesmo jeito quando vivíamos aqui no planeta Terra. A única diferença é que o corpo espiritual, junto sempre, como eu já falei para vocês, com o perispiritual, nos dando a forma, é que vai nos acompanhar no mundo espiritual. Muita gente pergunta, será que morrer é doloroso? O Livro dos Espíritos nos explica assim, que quando nós estamos enfermos, quando passamos por uma enfermidade muito longa, quando tem uma dor muito prolongada, a dor é mais intensa aqui encarnado do que desencarnado. Porque quando nós desencarnamos, a enfermidade física fica no corpo físico. Nós levamos a marca da enfermidade no perispírito, porém não tem a questão da sensibilidade dor. Tudo está na nossa mente, tudo está na nossa consciência. Então, para que as pessoas que estão em coma há muito tempo, ou que estão num processo doloroso há muito tempo, acamadas, a libertação do corpo, quando depois da consciência, é um grande alívio. Acabou o meu sofrimento, graças a Deus. Em outros casos, quando a pessoa está velhinha já, o tempo passou, ela já está com a energia vital muito baixa, ela vai saindo da vida. É como o livro explica, é como uma lâmpada que vai ficando fraquinha, até que ela apaga. Muitas vezes, aquele que está desencarnando nem percebe. É como se assim, ai, que soninho, e vai, e desencarna. Ou às vezes, dormindo, também desencarna. Sai liberto do corpo físico sem se dar nem conta do que aconteceu. De tal leveza que é essa situação. Para os outros casos, como no sentido do materialista, a sorte já não é tão grande. Por quê? Primeiro, ele não acredita que existe vida depois da morte. Ele vai para o plano espiritual, ele se solta do corpo físico, porque o espiritismo ele coloca que a alma é o espírito encarnado. Quando nós desencarnamos, nós nos assumimos verdadeiramente espírito. Oi, Neuza, tudo jóia? Quando nós retomamos ao mundo espiritual, mas nós éramos extremamente materialistas, nós não acreditamos que morremos. Por quê? Porque nós nos vemos em espírito. O corpo perispiritual, a gente se olha e fala, não, eu não morri. É muito comum na casa espírita, nos atendimentos que a gente faz, tudo bom, Patrícia? Nós temos o despertar do espírito e ele fala, não, você está querendo dizer que eu morri? Não, eu não morri, olha, eu estou aqui, estou conversando com você, estou falando, estou pensando, estou vendo todo mundo. Por quê? Porque ele cristaliza a situação só da matéria. Ele não se apercebe que ele já está mais leve, ele já não está, às vezes, falando pela boca dele, ele não está no ambiente dele. E aí se torna um pouco mais difícil e doloroso a saída do corpo. Mas sempre lembrando que cada um de nós, a partir do entendimento e da aceitação que nós nascemos, crescemos e morremos, vai ser mais fácil para a gente lidar com a nossa partida. E lembrando que a gente já fez isso muitas e muitas vezes, tá? Então, o espírito após a morte, ele não perde absolutamente nada do que ele já conquistou. Ele apenas
passa de um estágio para o outro. Ele tem a vidência mais ampliada, a audição mais ampliada, toda a sensibilidade que a matéria pesada bloqueia. Quando o espírito nós somos mais leves, mais livres. Mas isso tudo vai depender da nossa aceitação, da nossa partida do mundo espiritual. Eu falei para vocês que tem as pessoas que estão muito enfermas e que quando chega o momento quase de desencarnar, pela lei da conservação, ela se apega ao corpo. Ninguém quer morrer. Isso porque Deus nos fez a lei da conservação. Vocês vão ver o ano que vem nisso. Para que a gente se preserve aqui no mundo espiritual, material, para poder progredir, para poder fazer as nossas conquistas. E nessa hora, a gente se desequilibra e se apega na vida de um jeito tão forte que até os médicos dizem, não sei o que segura, não sei o que mantém essa pessoa viva, não tem mais órgão que dê sustentação para que ela esteja aqui. Muitas vezes são medo da morte, podemos prorrogar por dias, semanas, até que o Pai consegue interferir e nos levar. Às vezes por coisas mal resolvidas, que a gente precisa sempre pensar isso, ninguém sabe quando nós vamos partir, então não deixe de falar o que você quer falar para a pessoa, não deixe de perdoar, que nem nós falamos da primeira parte da aula, quem você tiver que perdoar. Seja leve, para que a hora que chegar a tua partida, você possa caminhar tranquilamente. Deixa tudo resolvido que é mais fácil. E lembrando sempre que toda a nossa coisa material, corpo e tudo mais, é empréstimo, não é nosso, é empréstimo. A hora que chegar a hora de devolver, não adianta querer ficar pegado, vai ter que devolver, que é a nosso envoltório material, certo? Um outro jeito de sair do mundo espiritual material é de uma forma violenta. Se naquela pessoa velhinha, ela vai dissolvendo a energia, dissolvendo até apagar a lâmpada, diferente é numa pessoa que está em plena vigor, em plena atividade física. Ela está com a saúde a mil, ela está com tudo tranquilinho e de repente ela sai da vida material. Ou por um acidente, ou um mal súbito rápido, um infarto fulminante, uma coisa, pum, rápida, inesperada. E a pessoa fala assim, o que aconteceu? É que nem cachorro caiu do caminhão da mudança, né? Mas isso tudo por quê, gente? Se nos outros processos nós vamos sendo desligados lentamente, nesse o nosso desligamento é de uma forma abrupta, rápida, inesperada. Nos livros eles dizem que o plano espiritual nos assiste na hora da nossa morte. Todos nós, bons, maus, todos nós encarnados temos a assistência para o nosso desencarne. Quem quiser ler sobre isso, leia Obreiros da Vida Eterna. Existe uma equipe que o Pai coloca para dar assistência para nós termos força de sairmos da matéria. No caso dessas pessoas enfermas ou de energia muito pequenininha e tudo mais, o plano espiritual vai desabotoando o nosso corpo físico com o nosso corpo perispiritual. Pegando aqui, gente, a posição do desenho que eu passei para vocês há uns dias atrás, deixa eu ver se eu vejo ele aqui rapidinho. Nesse desenho aqui, não sei se está dando para todo mundo ver, está dando para todo mundo ver? Tá dando para ver? Então aqui o corpo físico, aqui o corpo perispiritual, dentro dele acoplado o espírito. O plano espiritual começa a nos desligar de baixo para cima. Então rompe o laço básico
depois vai rompendo o digestivo, o plexo, vai desligando, desligando, rompendo. Esse cordãozinho aqui vai sendo rompido. Rompe, espera um pouquinho, a pessoa dá uma reequilibradinha, rompe, tudo com assistência, vai rompendo, 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 rompendo. Até o último, que é o nosso coronário para ser retirado. Quando nós vemos no passado aquela coisa, quem vai dar banho no morto? É porque quando afrouxa os laços do baixo ventre, normalmente a pessoa evacua, ela urina, porque vai se soltando, ela vai se soltando. Ela vai perdendo toda a sensibilidade, ela vai morrendo, entre aspas, nesse sentido. Até que se desligue o último, que é onde a gente fala da morte cerebral. Quando no livro do Obreiros da Vida Eterna, ele fala do desencarne do Dimas, o plano espiritual, o Dimas era um trabalhador na Seara Bendita e ele teve um desencarne um pouco prematuro por desgaste físico. E ele então, na assistência espiritual, cada laço que era rompido, o básico, o gástrico, saía de dentro, no livro está, saía de dentro um líquido que o plano espiritual recolhia. O plano espiritual recolhia. E aquilo foi se juntando, se juntando. Quando foi rompido o coronário, saiu uma luz violeta, que essa energia violeta recolheu as outras energias retiradas dos outros centros de força, e aí ele se fez o perispírito fora do corpo físico, deixando a matéria já inerte, e aí o plano espiritual recolhe o nosso companheiro Dimas no livro. Deem uma lida. Mas quando essa pessoa ela desencarna de uma forma rápida, esses cordões que eu mostrei para vocês, eles não são assim, corta, espera um pouco, não. Eles fazem assim, ó, brum. É cortado de uma vez. Naquele acidente, bum, parou, ficou. Não espera. Por isso, muitos dos nossos irmãos não se acham desencarnados. Tem a história que eu conto sempre em aula do Luiz Carlos Patti. Não é do tempo de vocês jovem, mas é do meu tempo. Ele era corredor de automobilismo. E ele desencarnou num acidente de avião. Não desencarnou nas pistas. Só que quando ele desencarnou, o avião caiu, estava ele e um amigo, foi tudo tão rápido, que ele olhou para o amigo e o avião começou a pegar fogo, e ele chamava o amigo não acordava, ele então saiu correndo porque ia explodir o avião, e no que ele começou a correr, ele viu o pai dele. Quando ele viu o pai dele, ele fez, pai, o avião explodiu. Aí o pai veio de encontro a ele, ele fez assim, mas pai, você é morto. Aí o pai sorriu para ele e fez, você também. Entendeu? Foi tão rápido que ele não se apercebeu. Tudo bom, Rô? Que bom você por aqui. Nisso, a gente diz, foram rompidos todos os laços de uma vez. E o choque ainda nos faz ter a coisa, estou vivo ou estou morto? Como que está a minha situação? Então essa é uma outra condição que a gente entra no plano espiritual e leva um pouco mais de tempo para que a gente se aperceba. Às vezes tem muitos casos, cada caso é um caso e cada coisa é uma necessidade, que esse espírito nem se apercebe que morreu. É levado para o plano espiritual, desperta meses depois, já tendo um pouco mais de equilíbrio espiritual para poder entender o que aconteceu com ele, entendeu? Então tem várias formas de a gente ter a nossa vida pós-morte. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar, partimos como estamos. Vamos nos encontrar no plano espiritual do jeitinho que partimos, tanto fisicamente como emocionalmente, tá? A gente não se modifica porque virou agora só espírito, não. Se nós tínhamos afetos, vamos ter, se nós tínhamos
desafetos vamos ter, se nós tínhamos enfermidade, vamos ser levadas ao mundo espiritual para refazimento desses centros de força onde foram desgastados na nossa existência, e aí nós vamos fazer a nossa recuperação espiritual. Nesse sentido do retorno ao mundo corpóreo e separação do corpo, alguém tem alguma dúvida, gente, para a gente poder ir para frente? Nesse desencarne, nessa situação de entendimento, alguma dúvida? Vão pensando aí, se vocês tiverem, pode ir passando que a gente vai tentando ler para poder pôr tudo direitinho. Agora aqui, perturbação dos espíritos pós-morte. Todo mundo que desencarnar vai ficar perdido e sofrendo? Ou será que todo mundo que desencarnar, mesmo tendo assistência do plano espiritual, vai pro paraíso, vai para uma colônia, vai ficar legal? Como é que é isso? A perturbação pós-morte vai depender muito do jeito que nós vivemos a nossa vida aqui. Eu falo que quanto mais flexível nós somos, mais fácil vai ser chegar no mundo espiritual. Porque nós, se formos assim, adaptáveis, a gente, a partir da hora que se conscientiza, a gente se adapta. Agora, se nós não formos adaptáveis, a coisa fica mais difícil. Deixa eu ler o que a Cris está perguntando. As pessoas sentem o momento do desencarne? Esse período é a... Não. Nesse ponto de sentir a morte, sentir o momento da morte, vai de cada um. Cada caso é um caso. Eu vou contar um caso muito pessoal para vocês. A mamãe, há 2 anos atrás, ela desencarnou, né? E a mamãe, ela veio assim, de setembro a dezembro, ela ia para o hospital e entrava assim, desencarnada. O médico falava, despede que não tem volta. E, deixa eu só ler Não, Cida, não é na erraticidade ainda não, tá? A erraticidade a gente vai falar depois. Durante a morte... Peraí, que senão eu não consigo ler tudo. Peraí. Durante os momentos finais, tá? Nesse ponto, a mamãe, como uma fênix, ela voltava. E ela era muito espiritualizada, minha mãe. Muito, muito. Quando foi em janeiro, dia 2 de janeiro, a minha mãe passou mal, chamou minha irmã, 6 da manhã, e ela fez assim para minha irmã, eu estou indo, eu agradeço tudo que você fez por mim, agradeço tudo que vocês representaram na minha vida, mas não dá mais para ficar, eu agora preciso ir. Ela se despediu da minha irmã e desencarnou. Nesse ponto é o que eu estou dizendo, cada caso é um caso. Se eu tenho coisas a resolver, se eu tenho coisas pendentes, eu me desespero. Não é o momento, eu não posso ir agora. Então eu luto para sair da vida. Me causa um desconforto, me causa uma dor. Mas o plano espiritual diz que muitas das pessoas passam por um estágio, tipo assim, pré-desencarne, aonde entram em necessidades absurdas de resolver coisas, deixar papéis prontos, como se tivesse uma intuição que está chegando o fim da sua existência. Mas lembrando, a dor, o momento, saber ou não, cada caso é um caso, tá? Nós não podemos generalizar porque nós somos individuais, como disse, cada um tem a sua individualidade e a sua elevação ou a sua aceitação plena, tá bom? Boa noite. Boa noite também, Magali, tudo bem, Neuza? Quando a gente está muito ferido
ou desencarnar vai como está. Quando a gente está ferido, realmente, por isso que eu digo que dependendo do caso, se houver uma condição, esse espírito vai ficar adormecido um bom tempo. Dependendo da não aceitação ou desespero, ele cristaliza esse momento. Pensa assim, eu venho andando, de repente, bum, eu levo um tiro, sei lá. Eu cristalizo aquele momento e caio. Para mim, o meu relógio parou ali. Eu posso ficar vivenciando esse momento e esperando o socorro por muito tempo, Não que o plano espiritual não me socorra, é que eu cristalizo o momento e eu não consigo acessar, quer dizer, o plano espiritual não consegue me acessar. Eu paraliso ali naquela dor, esperando o socorro. Uma vez nós estávamos atendendo um caso dentro da Câmara de Passe, de um processo de um desencarnado, aonde ele dizia que ele estava preso numa roda de carroça e que ele tinha ido buscar mantimento para a família. E na volta a carroça quebrou. Ele entrou embaixo para consertar, só que a carroça caiu em cima dele e ele precisava voltar para casa para levar o mantimento que a família estava esperando. Só que quando ele se posicionou assim, pelo que ele falava, isso já tinha uns 15 anos. Então, o espírito, como o tempo para eles é totalmente diferente do nosso, ele cristalizou aquele momento. Por quê? Porque ele precisava levar a comida para os filhos, não era nem por mal, mas era aquela necessidade, eu preciso ajudar. E aí, todo o plano espiritual que vinha não conseguia tirar ele. Tanto é que quando nós falamos, não, a sua família já está avisada, não tínhamos como falar para ele que ele tinha desencarnado, porque ele não tinha condições de entender, sua família já foi assistida, o senhor vai ser levado a um hospital agora, e ele fez assim, mas muita gente já tentou me tirar da carroça, não conseguiu. O que era essa muita gente? Era o plano espiritual que estava tentando, mas ele não estava pronto, ele não estava maduro para aceitar que ele não ia poder levar o mantimento. E ele, então, naquele momento, aceitou que o plano espiritual levasse ele. Porém, aquilo já tinha acontecido há muito tempo, a família já provavelmente tinha se refeito e tudo mais, mas cristaliza. E isso é muito perigoso, principalmente nessas mortes rápidas. Tem um livro do Divaldo Pereira Franco, Grilhões Partidos, maravilhoso para quem quiser assistir, ouvir, ler, quero dizer. Ele fala de um rapaz de guerra, o rapaz estava na guerra. E ele foi para a guerra, mas ele não queria ir para a guerra. Ele foi intimado, ele foi. E ele deixou em casa a mãe e uma irmã, não tinha pai. E quando ele sentiu que ele ia morrer se ele fosse na batalha, ele foi e pediu para o comandante. Comandante, por favor, não me deixa ir no pelotão da frente, né, porque eu sinto que eu vou morrer. E se eu morrer, a minha mãe e minha irmã dependem de mim. Aí o comandante falou, não, você tem que ir, está na escala, você tem que ir. Aí ele fala para o comandante, o senhor me promete que se eu morrer, o senhor cuida da minha mãe e da minha irmã? Na hora o comandante falou, claro, cuido, tá, pode ir, não sei o quê. E ele realmente morreu naquele dia na linha de frente. Só que ele percebeu, depois que ele desencarnou, que a irmã e a mãe estavam totalmente desamparadas. Ele voltou e olhou, todo mundo se perdeu, porque realmente o comandante não cuidou de nada, eram muitos soldados, ele nem só falou sim por sim. Aquilo voltou à revolta dele e ele carregou os restos dele, achando que estava ainda naquele estado da guerra, de uma bomba que estourou, e puxando a perna que havia sido dilacerada naquele momento. Mas isso acontece, gente, pelo apego, pela revolta, pelo estado de espírito daquela pessoa.
de ela não entender que a dor física fica no corpo físico. Ele pode ter levado a marca no perispírito, mas não precisaria ter a dor, porque ele leva a marca no perispírito para dizer: houve um dano neste local, ou por minha vontade ou não, mas houve um dano nesse local. Mas esse dano não pode ser momento de dor, porque o corpo espiritual não dói. O que dói é a consciência. O que dói é o que nós nos prendemos. E aí é o que nós traçamos a dificuldade de sermos recolhidos pelo plano espiritual. O umbral, gente, é um estado de espírito. Nós nos colocamos em posições de culpa, posições de não nos perdoarmos de erros cometidos. Nos colocamos em sentido de sermos indispensáveis. Nós nos colocamos nesse ponto. Só que morrer é retornar à pátria espiritual e é determinado pelo Pai Criador. Ah, mas ele deixou a irmã e a mãe. Ele deixou, não. Era a hora dele desencarnar. E a mãe e a irmã teriam que passar pela prova do abandono e se erguer por elas mesmas. Fizeram ou não fizeram, escolhas delas. Um órfão fica sem a mãe porque ele tem a prova de passar pela orfandade. Nós não podemos esquecer que Deus está no comando das nossas coisas. E a não aceitação da nossa partida é o que nos prejudica depois, para nós podermos ser socorridos. Tem um lema que eu falo em todas as aulas, né? A Rô que está aí, a Magali também, que já fez bastante aula comigo. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os nossos companheiros da casa, né? Para a gente saber se morreu. Falei, não responderam. Pedi comida, não me deram. Sentaram no meu colo, corre que você foi. Corre pro plano espiritual que você já foi. Tá bom? É uma das brincadeiras que a gente faz pra gente detectar que a gente já foi. Uma outra posição. Ser espírita melhora essa situação? Depende. Volto a falar o depende. Eu vou ter mais argumentos para entender o que está acontecendo comigo, que nem eu falei agora. Falo, ninguém me responde, quero comer, não me dão comida, ninguém me vê, alguma coisa aconteceu. Porque antigamente, gente, a gente tinha mania de falar, nossa, o falecido João, né? O finado. Hoje não, a gente fala como se a pessoa estivesse ali do lado. Agora imagina, eu vou visitar minha família, não sei que morri, tô lá, não sei nem por que eles estão bravos comigo. E aí eu sento para comer junto com eles, eles falam assim, afinada Ângela. Eu falei, o quê? Então aí eu vi que eu já fui, né? Tava pensando nisso, né, Rô? É exatamente isso. Falei, não respondeu, pedi comida, não me deu, sentaram no meu colo, corre pro plano espiritual que ele tá te esperando para te recolher, tá bom? Então, todos nós, Chico dizia que mesmo com o conhecimento, todos nós vamos passar pela perturbação pós-morte. Agora, se essa perturbação vai ser longa de anos, contando anos daqui da Terra, pelo plano espiritual, são segundos. Eu cristalizo e eu acordo, foi hoje, foi agora, passou 100 anos, certo? Então, o tempo é totalmente diferente do que nós temos consciência aqui. Nesse período, eu desencarno e me apego, eu prolongo esse sofrimento. Como ele disse, todos nós vamos passar pelo estágio da perturbação, por quê? Porque nós estamos num ritmo acelerado de vida, acelerado. Nós temos planos, projetos, né? A nossa agenda, todo dia tem coisas ali para resolver, para realizar, para pôr, para tirar, tal. Nós temos uma rotina que nós seguimos, né? Acordamos tal hora, tomamos o nosso café, vamos para o nosso trabalho, almoçamos tal hora, recolhemos, vamos nos encontrar com a família. Tudo tem uma rotina. E quando nós desencarnamos, acabou a rotina.
Acabou a rotina. É o síndrome do ninho vazio, é o síndrome do corpo vazio. Acabou a rotina. E agora, o que eu faço? Eu sinto falta disso tudo que eu faço. Eu sou artesã, eu falei que eu vou encostar atrás das costureiras lá e elas vão começar a costurar mais ainda do que já costuram. Porque para nós encarnados, a utilidade da vida é essa que nós conhecemos. É essa. Não existe outra forma de eu viver. Porque aqui encarnado, se eu parar, me empurram, né? Agora, no plano espiritual, os objetivos são outros. Se eu tenho a preocupação de cumprir a minha agenda, no plano espiritual, a agenda é outra. O trabalho é outro. Se nós tivermos a oportunidade de chegar no mundo espiritual e lá depois de uns 2, 3, 4 anos, contando pelo nosso tempo, eu puder trabalhar, eu vou ser feliz. Mas um trabalho diferente, não é esse trabalho que a gente faz aqui no sentido desgastante, no sentido, às vezes, de uma ficção, de um ganho ou de uma necessidade, de uma limpeza absurda, inútil. Não, o trabalho do mundo espiritual é o trabalho do equilíbrio do próprio planeta Terra. O trabalho do plano espiritual é a recepção daqueles que chegam para se refazerem para a nova jornada, e nós também. Só que nós não sabemos como é aqui agora, porque estamos pelo esquecimento do passado. Mas eu brinco, né, gente, né, Rô? No plano espiritual tem que ser melhor do que aqui, gente. Olha, não tem camisa para passar, não tem imposto para pagar, já valeu, já valeu. E ainda acrescentando, não tem política, olha que beleza, tem que ser melhor do que aqui. Só de não termos o nosso peso do corpo, já é a coisa mais fácil de lidar, tá? Mas isso vai depender de cada um de nós, do jeito que quer chegar ao mundo espiritual, tá bom? Deixa eu ver o que a Cida pergunta aqui. Eu sonhei que tinha morrido e ninguém falava comigo. Aí no sonho pensei assim, eu estava aprendendo, deixa eu ver aqui. Eu estava aprendendo na casa espírita, não posso ficar assim. Nesse ponto, Cida, só o fato de na hora de a gente ficar nesse o que aconteceu, nós nos ligarmos com o Pai, nós já temos a condição de serenar o coração e a aceitação. Na aceitação, nós vamos ver toda a equipe espiritual que está nos rodeando, familiares que estão nos rodeando, que estão dando toda assistência sobre nós, para nos rever, para nos ajudar, amigos que fizemos na nossa encarnação toda. Todo mundo diz que desencarnar ninguém quer, mas é mais fácil do que encarnar. É bem mais fácil. Porque desencarnar, eu tô andando, tropeço, caio e desencarno. Eu não posso assim, não, pode ser amanhã? Não, pensando bem, olha, se for para mim ir para a colônia, então eu preciso levar tal roupa. Não, não tem nada disso. Você desencarna e pronto. Para reencarnar, eu tenho que ajudar a programar e eu já sei o que eu vou encontrar. E aí eu tenho mais dificuldade. Por isso que dizem que quando um companheiro do mundo espiritual reencarna, os amigos se entristecem porque ele vai enfrentar as batalhas. Quando ele retorna com o resultado de tudo que ele fez. E a esperança é que ele tenha andado mais do que quando partiu, que ele tenha saído vitorioso dentro das possibilidades que ele encontrou e do jeito que ele levou a vida dele, entendeu? Então, desencarnar é doloroso e é difícil quando nós teimamos em querer viver no momento que já passou o nosso tempo na Terra, tá? O que a Rô tá falando? Não tem nem Coca-Cola no mundo espiritual, olha que coisa. Para você, eu não tô mais cocólatra. Agora, ó, é aguinha. Olha que bom. Sabe, Rô? Gente, a Rosângela, a gente é amiga há mais de 20 anos. E eu
era cocólatra. Eu não ficava um dia sem tomar Coca-Cola. Mas não era assim um dia sem ficar tomando Coca-Cola. É um dia, inevitavelmente, eu tomaria pelo menos 2 litros de Coca-Cola. E se não tivesse, eu ficava muito brava, tinha que ir buscar. Dando uma dessas aulas, e eu brinquei com o pessoal falando, gente, vamos nos desprendendo dos nossos vícios, das nossas dependências, dessa coisa de falar, eu amo minha casa, essa roupa eu não empresto para ninguém, ou então narcisismo, né? Ai, eu me amo, eu me adoro, né? Vamos parar com isso, porque o mundo espiritual não tem bar, não dá para comprar cigarro. Aí um aluno falou Coca-Cola, eu fiz Coca-Cola, e aí a gente vai ficar preso na crosta terrestre pelas nossas necessidades físicas, porque eu vou querer uma coisa que alimenta o meu corpo, mas que eu não tenho mais corpo para alimentar. E eu vou ficar querendo pegar a sensação, vampirizando as pessoas. E depois dessa aula eu vim para casa e fiquei pensando, bonito, né, Ângela? Bonito. Você fala tanto para as pessoas, você fala tão bonito que precisa se desprender. E a Coca-Cola? Aí eu comecei a fazer aquele desmame da minha Coca-Cola. Eu deixava ela ali bonitinha, mas falava, hoje eu não vou te tomar. Mas também deixava ali para não entrar em desespero. E hoje, graças a Deus, Rô, eu sei que não tem no mundo espiritual Coca-Cola e eu já não, por este motivo, eu não vou sofrer, tá? Vou sofrer por outros, mas por esse ainda não, tá bom? Eu ainda não estou nesse estágio, tá bom? Gente, nesse sentido de sofrimento, eu volto a dizer, a conscientização não vai ser de imediato. Nós vamos passar por essa situação. E mesmo que a gente brinque, né? Nós vamos para o Nosso Lar, a colônia Nosso Lar, que todo mundo assistiu no filme, né? Nosso Lar, aquela colônia bonita, todos os anjinhos passando para lá e para cá, né? Os espíritos superiores e tudo mais. Vamos dizer que a gente vá para lá. A gente fica pensando, mas eu vou sozinha? Mas e aquele projeto que eu tinha que acabar? E o meu filho vai conseguir sobreviver sem mim? E se meu marido arrumar outra, eu não vou perdoar. O que vão fazer com o meu corpo? Nossa, gente, eu quero que me enterre com a blusa rosa de bolinha verde. Eu quero que me passe batom. Gente, eu quero que me creme e jogue a minha cinza no mar, no rio, não sei o quê. Se eu tô pensando assim, eu vou estar grudada no corpo. Eu não consigo sair dele. Agora, eu tenho que entender assim, Senhor, a hora que eu tiver que partir, o que eu peço todos os dias, toda noite antes de deitar, eu falo, se for o meu último dia hoje, Senhor, não me deixe perdida. É a única coisa que eu peço a Deus. Não me deixe perdida. E é uma preocupação que eu tenho desde criança. Morávamos numa casa, uma rua muito movimentada em São Paulo, muito conhecida, e eu ficava na janela e passava cortejo. No que passava o cortejo, desde menina, eu falava assim, que Deus te ampare, que Deus te ampare. E minha mãe achava até engraçado, porque eu falei, o que eu falo, Deus te ampare, o que essa menina entende de amparo? Quando eu fui crescendo um pouco mais, né, que eu trabalho o lado espiritual meu desde os 12 anos de idade, eu começava a dizer assim, que Deus te esclareça, que você desperte para a sua condição. E isso eu falo para mim, todas as noites, Senhor, se for hoje o meu último dia, não me deixe perdida, que eu possa ter o socorro do plano espiritual e não ficar presa nas coisas da matéria, que inevitavelmente a gente vai querer ficar, tá bom? Podemos passar para frente, gente? Alguma outra pergunta? Lembrando que a gente vai ter essa aula tudo de novo, para a gente discutir tudo de novo e vem assuntos todos diferentes novamente, mas a gente está dando essa pincelada que a gente sabe, não é mesmo? Ainda temos mais uns minutinhos.
para a gente falar da última parte. Deixar os mortos cuidar dos mortos. Essa parte, ela é muito séria. Porque às vezes, por amor, né? Às vezes não, por amor, a gente prende a pessoa amada. A gente está vendo que ela não tem mais um sopro de vida. Que ela está em angústia, ela está em grande sofrimento. E a gente fica ali segurando na mão, doando energia, rogando a Deus que não leve. Só que o plano espiritual, que nem eu falei, essa equipe do desencarne, ela está ali. Preparando, desligando aquela pessoa para ser libertada para o plano espiritual. E nós fazemos, no livro ele descreve, e tem uma palestra minha no nosso canal do YouTube, que fala sobre a morte, que aparece, eu passo um filme, onde ele mostra bem isso. Nós emanamos uma energia que faz uma teia em volta do nosso ente querido. E essa teia é como uma rede de pesca. Nós impedimos que o plano espiritual acesse, dificultando a partida dos nossos entes queridos. Por isso é muito comum nós estarmos ali na vigília. Quer dormir em casa? Não, eu não vou sair daqui. Quer tomar um café? Não, pode ficar tranquila, eu não vou sair daqui do lado. Nós estamos ali vigiando, impedindo, como se nós pudéssemos ir contra a lei de Deus. Enquanto eu estou ali vigiando, ele não vai morrer. Só que o plano espiritual arruma um jeito de fazer com que nós saiamos. Ou um sono muito profundo, que foi o que aconteceu com a minha irmã. Ela teve um sono muito profundo, um pouco antes da minha mãe partir. Ou um mal-estar, onde eu preciso ir até o banheiro. Alguma coisa, então eu falo assim, uma melhora. O médico diz assim, olha, graças a Deus deu uma melhora grande, acho que vai sair dessa. Aí eu falo, ai, nossa, então eu vou descer, só tomar um cafezinho e já volto. Nesse saiu o cafezinho, voltou, morreu. Morreu por quê? Porque o plano espiritual fez de tudo para nos tirar do lugar, para poder levar o nosso ente querido, porque era a hora dele, era a libertação dele. Tem uma historinha que diz assim, havia uma grande prisão, uma prisão assim, onde não saía ninguém, aquelas prisões de segurança máxima, mas não tinha ali pessoas muito perversas, eram pessoas que precisavam cumprir um período de prisão. E cada vez que acabava o período da condenação, um era libertado, né? Acabei de pagar a minha pena e eu tenho direito de sair dessa prisão. Seria justo se ele pagou a pena dele, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Chegou no 31, não é de direito dele sair? Ou ele tem que ficar nessa prisão? É a nossa vida, gente. Nós viemos para esse mundo de provas e expiações por um determinado tempo. E quando chegar esse tempo, é de direito nosso sair desse mundo de dor para novos voos, para novas perspectivas, para novas conquistas. E nós não podemos impedir que isso aconteça, por egoísmo nosso. Porque quem vai sozinho. Nós achamos que a nossa dor é tão grande e atrapalhamos o mundo espiritual. Por isso que deixai os mortos cuidar dos mortos. Tem a equipe espiritual que vai cuidar dele. Ele não está desamparado, ele não está abandonado. Mas nós precisamos entender uma outra coisa importante. Ele parte sozinho. Hoje um dos alunos colocou isso num dos grupos, a partida das pessoas, deixando tudo para trás. Nós partimos sozinhos. Não vamos amanhã dormir na nossa cama, no nosso travesseiro fofinho, não vai ter hora do banho, não vai ter hora da nossa refeição, não vamos estar no nosso trabalho, não vamos estar com os nossos entes queridos, nós partimos sozinhos, temos que deixar tudo para trás, como se uma bomba tivesse destruído tudo e eu saísse sozinha.
Quem fica, fica com tudo que deixou. Eu vou dormir, apesar da minha dor, na minha cama, na minha casa, no meu travesseiro. Eu vou estar cercado dos abraços, dos confortos dos encarnados. Então, por que não permitir que quem vai possa reencontrar com os entes queridos para ser consolado também lá do outro lado? Isso que nós precisamos pensar, para que nós possamos ser aquele ponto de apoio. O nosso ente querido não queria ir, ele nos amava, mas chegou a hora de ir. Agora, nós vamos impedir que ele se equilibre por causa do nosso desespero, da nossa falta de aceitação? No mundo espiritual, uma pessoa que vai enferma e é levada para o mundo espiritual, num hospital espiritual, para refazer os centros de força danificados na matéria, se foi um acidente, ou se foi um infarto, ou se foi um câncer longo, eu já vou ver a sua resposta, Cida, só um minutinho. Ela está ali adormecida, o plano espiritual adormece ela. E nós, com as nossas lembranças, a gente diz assim, então, ela chegou e ela estava bem, sentou, e eu pus o café, de repente ela fez, e morreu. Essa energia eu fico contando 1, 2, 3, 4 vezes. Isso chega no meu ente querido que está sendo recuperado pelo plano espiritual. O plano espiritual está tentando refazer esse centro de força para equilibrar novamente. E eu estou aqui contando passo a passo o momento do desencarne dela. Se foi um acidente, oi Andréia, tudo bem, querida? Se foi um acidente, eu fico relatando. O carro veio da direita, tendo que na esquerda, não sei o que, e bateu, matou na hora, arrancou não sei o que, ficou em pedaço. Eu emito essa energia para quem está adormecido nos braços dos mentores amigos. E eles então sentem, e o plano espiritual precisa refazer tudo de novo. Será que isso é amor, gente? Então, nós precisamos pensar. Vamos nos equilibrar e aceitar os desígnios do Pai. Não vamos estender demais o lógico da nossa vida. Deixe os mortos cuidar dos mortos, porque eles sabem como lidar com cada um que está ali. Deixa eu ver se eu consigo ler o que a Teresa está falando. Também... nos animais a mesma coisa, Teresa. A gente fica segurando, a gente fica impedindo da partida dele, porque ele também tem o período dele de vida. Ele tem o processo dele reencarnatório, ele tem o processo de evolução. Então, a aceitação, gente, é fundamental. Oi, Ivan, tudo bem? Porque assim, a única certeza que nós temos na nossa vida é a morte. Não tem outra certeza, não tem outra certeza. Eu sei que um dia eu vou partir. Então eu preciso trabalhar para que isso aconteça, para os meus e comigo, para que eu possa auxiliar na hora do plano espiritual, em vez de ser obstáculo a esse momento tão importante para que a gente faça a transição do mundo material para o mundo espiritual. Tudo bom, Carlos? Tudo em ordem? Deixa eu ver só se eu consigo responder a pergunta da Cida, que eu não consegui ver, que subiu rápido. Ângela, quando alguém está nessa situação para desencarnar, podemos pedir para os espíritos ajudarem? Sim, Cida. Nós temos na nossa casa um grupo chamado Samaritano. E o samaritano, ele vai ao hospital para ajudar enfermos, ele vai nas casas para ajudar as pessoas que precisam e também para fazer o desencarne, tanto antes do desencarne como depois do desencarne, tá? Nesse sentido, a equipe espiritual vai para fazer a leitura de uma libertação,
reforçar aquele momento que ele precisa ter força para sair do corpo, esclarecer que existem espíritos amigos ali e que a vida é eterna, que a morte não existe. Então a gente tem todo um processo de um trabalho com muito amor, tentando fazer com que a pessoa consiga sair. Muitas vezes nós somos orientados a pedir para um familiar, olha, conversa, liberta essa pessoa, ela está sofrendo, mas ela está sendo presa pelas coisas mal resolvidas com você, ou por medo de você não conseguir sobreviver sem ela. Então nós fazemos esse trabalho, Cida. E depois do desencarne, a gente também vai em velório, onde a gente faz a prece de conscientização daquilo que eu falei agora há pouco. Senhor, não me deixe perdido. Então a gente vai fazer a conscientização do despertar daquele espírito, tá bom? Mas a gente pode pedir muito, nessa hora a gente pode pedir muito. E preces direcionadas com amor. Eu vou esticar só um tiquinho, gente, da minha hora. Assim, você vai ao velório de uma pessoa, você conhece essa pessoa, você vai acrescentar alguma coisa ali para aquela pessoa, então vá. Se você for no velório, porque você vai cumprir sociedade, né? Poxa, fulano vai dizer que eu não fui. Se você for no velório para encontrar a família que você não vê há 60 anos, levar foto de filho, de neto, de amor, de não sei o quê, não vá. Se você for para fazer escândalo e chorar e aprisionar quem está partindo, fique em casa. Gente, eu sou muito grossa e sincera. Se nós sairmos para ir até o velório de alguém, é para auxiliar, porque esse momento é muito difícil nós nos desprendermos da nossa existência. Por medo, por insegurança, por necessidade, cada um tem o seu motivo. Mas como Chico disse, todos nós vamos passar pela perturbação pós-morte. Uns mais, outros menos, mediante a aceitação e o entendimento de cada um. Tá bom, gente? Respondido, Cidinha? Então vamos fazer uma prece para a família da Rosângela, que ela tá com uma familiar com suspeita de coronavírus, né? Que Jesus te envolva todos os seus, e que se eles porventura estiverem com o vírus, que Bezerra de Menezes possa atuar sobre eles. E se eles não tiverem, que eles possam se fortalecer no emocional, porque só o resultado, até que chegue o resultado, a gente às vezes se desespera demais, tá bom? Mas que a luz de Jesus e Bezerra de Menezes envolva a sua família, tá bom, minha querida? Eu é que agradeço, Cida. Então vamos finalizando, gente. Teríamos muita coisa ainda a falar, mas nós já estamos em cima da nossa hora. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de estudarmos um pouquinho sobre nós mesmos, a oportunidade de nos encontrarmos com muita alegria ao plano espiritual e os encarnados que aqui estiveram junto conosco, trocando as nossas informações e o nosso carinho. Que a Tua luz, Jesus, possa envolver a cada um. Que a Tua luz, Mestre amado, possa abrasar todas as dores da terra, possam suavizar todas as necessidades, aquecer os corações e unir os pensamentos. Olhe por nós, Senhor, nos abasteça do Teu amor infinito, hoje e sempre. E assim, gente, vamos dando mais uma vez o nosso recado do começo. Nós vamos continuando as nossas aulas. Hoje teve Evangelho à tarde do Carlos, um evangelho delicioso. Amanhã nós vamos ter a aula do segundo básico, o evangelho de terça também, quarta, quinta, continuamos no mesmo ritmo. E se Deus assim permitir, em junho nós estaremos juntos para nossas aulas presenciais, tá bom? Um beijo bem grande para todos, fiquem em paz.